Ok. E o realismo brasileiro, como é que fica? A gente viu o realismo em Portugal com o grande Eça de Queiroz, e no Brasil quem temos? O imenso, gigantesco Machado de Assis. O contexto histórico que a gente viu na Europa é muito forte e influenciador dos escritores realistas da época, que foi a Segunda Revolução Industrial. No Brasil há essa influência porque nós ainda somos muito influenciados pela literatura tanto portuguesa quanto francesa. E no caso, aqui no Brasil ainda acontecem dois fatos importantíssimos. Em 1888, a abolição da escravatura e em 1889, a proclamação da República. Dois acontecimentos que vão certamente fazer parte dos livros mais importantes desta época. Nesse caso, nós teremos aqui, vamos dar uma olhadinha. Opa, aqui está, ó, Realismo no Brasil. O realismo brasileiro se inspira no português e no francês, além de sofrer influência histórica da abolição e da proclamação da República. Apesar disso, produz um gênio que extrapola as fronteiras dessa escola literária e de sua época. Quem que é mesmo? Vamos dar uma olhadinha. Ah, aqui está o camaradinha, Machado de Assis. Então, independente da época, independente do contexto histórico, aparece no Brasil um gênio da literatura mundial. E o Machado de Assis, ele meio que extrapola as fronteiras das regras da literatura realista. Nós o colocamos como um escritor realista, ele é estudado como um escritor realista, mas se nós prestarmos atenção no que ele produziu, ele seria quase que um Shakespeare, um Camões, no sentido de que ele é universal e atemporal. Ele será entendido em qualquer lugar e em qualquer época. Isso é chamado de gênio, de genialidade. Machado de Assis começa escrevendo livros românticos e depois passa a escrever livros realistas. E os romances realistas dele são 5 e são importantíssimos. Além disso, ele vai escrever teatro, ele vai escrever poesia, ele vai escrever crônica, ele escreve contos. Era um camarada profícuo, típico dos gênios. E nesse caso, a obra realista do Machado de Assis, ela vai seguir 8 características fundamentais. Vamos dar uma olhada? Vamos colocar no quadro para a gente ver. Olha lá. Essas características estarão em toda a sua obra realista, tanto nos romances quanto nos contos e crônicas. Diálogo com o leitor. O tempo todo o personagem conversa com o leitor, meio que trazendo o leitor para o seu pensamento, meio que convencendo o leitor a acreditar no que ele está falando. Há um pessimismo nihilista. O Machado de Assis tem um pessimismo meio de desencanto com a existência. Não é um pessimismo suicida, que isso é uma bobagem, mas é um pessimismo nihilista que viria de Schopenhauer, de Nietzsche, que são grandes filósofos, que é esse desencanto com a existência. Tem que viver? Tem que viver. Da melhor forma possível? Vamos tentar. Isso quase nunca é possível. Se você pegar os 5 romances, o final de todos eles é bastante triste. Nossa, então ele é bem parecido com aqueles escritores ingleses? Sim, ele sofreu grande influência de escritores ingleses que são bastante pessimistas. Mas ele é brasileiro e vai trazer 2 características que vão quebrar um bocado desse pessimismo. Tanto o humor e a ironia. O humor no Machado de Assis é sempre meio que rir para não chorar. Vamos brincar um pouco com as questões para a gente não levar tudo muito no sofrimento do dia a dia, com personagens tristes, suicidas. Assim não. E a ironia é dizer algo querendo dizer outra coisa. Essa ironia é típico de gente inteligente. Quem sabe usar de ironia e quem sabe compreender uma ironia demonstra grande inteligência. A 5ª característica seria a intertextualidade. O Machado de Assis não é bobo, leu todos os grandes escritores clássicos e sabe muito bem de onde tirar inspiração para suas obras. Intertextualidade seria isto, ele se inspirar em obras clássicas, inspirar-se em grandes autores para escrever a sua obra magistral. Vamos dar um exemplo? No Dom Casmurro, ele tem inspiração clara numa das peças mais importantes de William Shakespeare, chamada Otelo. A 6ª característica é chamada de eufemismo. O Machado de Assis, ele é sempre sofisticado. Ele não é como essa de Queiroz, que é capaz de descrever uma cena com uma certa vulgaridade, por exemplo, uma cena de adultério. O Machado de Assis jamais seria capaz disso. Ele pode falar de uma questão, de uma discussão, de uma briga, Capitu brigando com o Bentinho, mas em nenhum momento ele vai colocar qualquer coisa parecida com um palavrão, uma ofensa, um tapa
nada. Esse eufemismo, ele ameniza situações desagradáveis que são expostas no livro ou no conto. Veja a número 7, nós temos a metalinguagem. O tempo todo o narrador dos romances, contos, crônicas do Machado de Assis, ele vai falar sobre a produção, como que ele escreve, por que que ele escreve, qual é o seu método, qual é a sua característica de escrita. Ele conversa conosco o tempo todo explicando a obra que está sendo escrita. E por último, uma característica muito comum no Machado de Assis, a digressão. Ele tem uma narrativa central, mas ele de vez em quando esquece essa narrativa, puxa um outro assunto, conversa algo completamente diferente daquela narrativa central, depois volta para a narrativa central. Continua nela, depois desvia de novo. Então parece que vai fazendo um zigue-zague de assuntos. Um assunto central e outros assuntos que devem ser discutidos no decorrer da obra. Não se esqueça disso, são importantes características da obra do Machado de Assis. Vamos dar uma olhadinha aqui numa obra. Nós temos 5 romances realistas do Machado. Eu sempre digo assim, quer ser um brasileiro típico, tem que ler os 5 romances realistas do Machado de Assis. E são esses aqui pela ordem. Em 1881, ele escreve Memórias Póstumas de Brás Cubas, inaugurando o realismo no Brasil. A seguir, ele escreve Quincas Borba, depois o grande e monumental, considerado o maior livro do Brasil, Dom Casmurro, depois Esaú e Jacó e, por fim, Memorial de Aires. São livros importantíssimos. Vamos lidar com um deles? Vamos dar uma olhadinha, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que o vestibular pede muito e sempre. É uma obra extraordinária, deliciosa de se ler. Você pode pensar assim, mas é muito sério, porque nós temos um defunto narrando a sua existência. Não, a obra é séria, mas é como eu disse para você lá atrás, o humor e a ironia fazem com que o livro se torne gostoso, leve e, lembrando, sempre muito sofisticado. Memórias Póstumas de Brás Cubas abre com uma dedicatória que é de uma ironia atroz, quando ele diz: ao verme que primeiro roeu as minhas frias carnes, dedico essas saudosas memórias póstumas. Como se o Brás Cubas, que é o narrador de primeira pessoa deste livro, estivesse dizendo: estou escrevendo esse livro, mas ele não será dedicado a nenhuma pessoa, porque ninguém mereceu. Ainda bem que eu morri, e um verme roeu as minhas frias carnes, e eu estou agora fora do mundo que é tão difícil e tão complicado. Apesar disso, ele vai contar a história da vida dele, abrindo com um dos capítulos mais interessantes da literatura, eu considero mundial, O Óbito do Autor, quando ele diz assim: e agora? Eu começo a contar da minha infância para a minha morte, ou eu conto da morte para a infância? Vou contar primeiro a morte, porque se torna mais elegante, se torna mais criativo. Eu abri contando a minha morte. E ele conta do delírio que ele teve nos 20 minutos finais da sua existência. A partir dali ele começa a contar toda a sua infância e a vida que ele teve. Se alguém perguntar para você, Memórias Póstumas de Brás Cubas, fala sobre o quê? Não tenha dúvida, é uma história de amor. Nós teremos o Brás Cubas encontrando-se com a Virgília 2 vezes. Na primeira, ela é uma menina, ele é um rapazote, não fez nada ainda da sua existência e ela muito menos. E eles não se interessam muito um pelo outro, não. Namoram forçados, porque os pais queriam. Depois ela se casa com o Lobo Neves, está levando a vida dela, ele está levando a vida dele, e eles se reencontram já mais maduros. Aí a paixão acontece. E aí vem de novo o tema do adultério feminino. Os dois se encontram e se amam loucamente, até onde isso é possível. Depois ele descobre que ele passou uma existência completamente inútil, não fez absolutamente nada da sua vida, Brás Cubas, e resolve criar um remédio, que a gente vai chamar de o emplasto Brás Cubas. E ele diz, finalmente ele diz, porque ele vai inventar durante o livro algumas mentirinhas para nós. Ele vai dizer que o emplasto vai servir para curar a melancolia humana, o sofrimento humano, bobagem. Depois ele vai dizer que ele queria mesmo era ganhar dinheiro com esse emplasto. Bobagem. Por fim ele revela, ele queria ter fama, ele queria ter o seu nome para sempre, que as pessoas lembrassem dele para sempre. Olha aí a fragilidade humana, olha o camaradinha se entregando. E por fim, ele termina num pensamento pessimista atroz, dizendo
do legado da nossa miséria. Mas isso a gente vai dar uma lidinha para vocês entenderem o que seria o legado da miséria humana. Vamos dar uma olhadinha no texto? Olha que espetáculo isso. Memórias Póstumas, trecho, vamos colocar no quadro. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que ao lado dessas faltas coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, conseguintemente que saí quite com a vida, e imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Perceba aqui um Machado de Assis bastante pessimista, irônico e até trazendo um bocado de humor. Que ele diz, ainda bem que eu não tive filhos e não deixei para esse mundo tão horrível a herança para que essa pessoa tivesse que passar pela mesma problemática que os seres humanos passam. Machado de Assis, o maior gênio da literatura brasileira. Por enquanto, é isso.